E começando o programa Blitz, hoje vamos falar de alimentação. Você, meu amigo, minha amiga, está se alimentando bem ou não? Tenho lá as minhas dúvidas, então a gente vai tirar algumas delas hoje aqui no programa, ok? Não perde tempo, já entra aqui no site programablitz.com.br, também no Twitter, @FernandoPrado, e no Facebook, que é oficial Fernando Prado. A gente vai se falando também todo sábado de manhã, às 9 da manhã, eu estou na Cultura HD e te espero lá também para a gente trocar umas ideias, ok? Bom, hoje vamos falar de alimentação e eu recebo a Reila Satel, que é nutricionista. Seja bem-vinda, Reila. Obrigada. Reila, bom, falar de alimentação, você está acostumada, né, a atender seus pacientes, seus clientes. Como é que se sente hoje o panorama da alimentação? As pessoas têm se alimentado bem? Olha, na minha prática clínica, elas sempre chegam falando, eu acho que eu como bem. Uhum. Quando a gente começa a conversar para poder saber o que é este comer bem, Sim. a gente vê o quanto que tem que melhorar. Sim. Né? O quanto tem que melhorar. Porque muitas pessoas pensam assim, eu quero emagrecer, eu vou ficar o tempo todo sem comer, porque quanto menos eu comer, mais eu vou emagrecer. Então são mitos, né, que elas têm, e a gente tem que ajudar a esclarecer esses mitos, essas coisas que existem, né? Sim. Em relação a tudo. Então elas acham que elas comem bem, na verdade não. Vai descobrindo que não é bem por aí, assim. E muita gente pensa assim, que comer pouco significa comer bem, né? É verdade. Então não quer dizer que você está comendo pouco, que você come bem, você tem que comer com qualidade. Né? Às vezes você come pouca batata frita, pouca pipoca, e assim vai no dia todo, né? Então tem que ser pouco, mas o principal é ter qualidade. E onde que impacta, assim, uma má alimentação, Reila, de cara, assim, a pessoa que se alimenta mal, começa a faltar nutrientes, ou onde que impacta isso? É diretamente na saúde. Tá. Diretamente. Porque tudo que a gente come, né, o nosso organismo sofre e sente. Então, os alimentos, eles são bons para o nosso corpo, para a nossa mente, para o nosso estado emocional em geral. Sim. Então, o impacto geral, total, direto, é na nossa saúde, né? Quando você come mal e começa a melhorar a sua alimentação, o intestino melhora, Sim. Você vai mais vezes ao banheiro, a pele fica melhor, né? A saúde fica descomprometida, porque se você está com a taxa de colesterol, triglicéridos ou de glicemia, né, alterada, ela vai normalizar e, consequentemente, você, se quiser emagrecer, vai emagrecer. Então, a estética também vai estar ali juntinho com a saúde. O que é interessante, né? Às vezes o pessoal começa a perceber que a alimentação está impactando depois de uma doença. A hora que começa a perceber que não está legal, está faltando coisa, aí começa, nossa, acho que eu tenho que procurar um nutricionista, um endócrino, né? Profissionais que vão me dar esse suporte. A partir de que idade que as pessoas, você sente que as pessoas começam a procurar, assim, um nutricionista, por exemplo? Não tem bem assim uma idade. O meu público é bem variado em relação à idade. Tá. Mas o que você falou é bem interessante, mas esse público tem mudado um pouco, as pessoas têm ficado um pouco preocupadas. Geralmente aparece muita gente que já está com algum problema para ser resolvido, mas muitas pessoas estão procurando agora para prevenção, que é o mais importante. Então é melhor você prevenir do que depois você tratar alguma coisa que você já tem. Certo. Estou falando isso para a Reila, pessoal, pelo seguinte motivo. Eu assisti um documentário há um tempo atrás, inclusive quero passar nesse programa alguns pedacinhos, alguns trechinhos para vocês, que se chama Muito Além do Peso. Obrigado, David Osborges e Aline Moraes, por terem me passado esse documentário, muito interessante. E lá a gente percebe que as crianças, principalmente até por não conhecerem, né, os problemas que uma má alimentação pode ocasionar, elas se alimentam mal, obviamente, tem os excessos, vamos falar um pouco de excesso aqui hoje no programa, e é por isso que eu quero chamar a sua atenção. Reila, no caso da criança, isso fica um pouco mais complicado, não fica? Fica. Hoje, mais de 30% das crianças estão com sobrepeso. Olha no país. Muito sério. Metade delas estão obesas. Então, e a obesidade por si só, ela já traz vários fatores associados. Então, geralmente a criança quando ela está obesa ou com sobrepeso, geralmente ela apresenta problemas ortopédicos, gastrointestinais, problemas de coluna, hipertensão, diabetes, colesterol alterado, triglicéridos alterados. Então, essas crianças, essas doenças, sintomas, eles estão, como se diz, muito precoce nessas crianças. Então está tendo começa muito cedo, né? Muito cedo, muito precoce. E tudo isso pode adiantar, né? A criança, quando ela tem sobrepeso, obesidade, pode acelerar, adiantar em até 20 anos o aparecimento de doenças cardiovasculares. Meu Deus. E hoje a gente sabe que as doenças cardiovasculares é uma das que mais mata, né, no país.
Então engana quem pensa que meu filho está obeso, meu filho está com sobrepeso, é criança, ele vai ajustar esse peso na adolescência. 80% das crianças obesas, elas se tornam adultos obesos. Certo. E aí fica muito complicado de se ajustar esse peso na vida adulta. Essa informação que a Rila traz pra gente é fantástica, pessoal, porque realmente muitas pessoas acham assim, que a violência é o que mais mata, os assassinatos e tudo mais. Não é. Claro que é muito sério, tem que continuar tomando conta disso também, sem dúvida alguma. Mas o que mais mata, não só no Brasil como também nos Estados Unidos, são problemas cardiovasculares, também em decorrência de uma má alimentação, de uma obesidade, isso tudo. E aí é muito interessante que a gente não tem uma educação, né, Reila? Não existe uma educação nas nossas escolas que ensine isso para as crianças logo cedo, né? O que é se alimentar bem? Não. E olha, 95% dos casos de obesidade e sobrepeso em crianças, né? Por sedentarismo, né, segundo estudos, é sedentarismo e má alimentação. Tá. Né? Então são poucos os casos, são raros casos que é doença. Tá. Então a genética ela tem um papel muito pequeno comparado ao estilo de vida que a criança vive. Então tem estudos já que nos mostram que os pais, quando têm sobrepeso, a criança tem até 50% de chance de ter sobrepeso. Certo. Os pais que são obesos, a criança tem até 90% de chance de desenvolver a obesidade. Nossa. Porque se o pai faz exercício físico, não faz, dificilmente a criança fará. Sim. Se os pais não comem certo, dificilmente a criança comerá. Então, nós somos o exemplo para os nossos filhos. Sim. Né? Então, essa é a gravidade do problema. Agora, quanto às escolas, as escolas elas não têm uma educação nutricional da forma que deveria ter, como se fosse uma matéria mesmo, igual a outras matérias, porque é um problema de saúde pública. Sim. Né? Então tem que fazer um trabalho com as crianças na escola, com as merendeiras e com os pais. Né? A Aécio Neves sancionou uma lei em 2004 da cantina saudável. Certo. E essa cantina saudável, essa lei é para a escola municipal, estadual e particular. Certo. Informações eu tenho que municipal e estadual estão tudo ok, mas as particulares ainda não estão. Olha só. Então assim, falta fiscalização? Não sei qual que é o motivo delas não adequarem. Eu já fiquei sabendo também de clientes, né, que pais vão na escola particular e se dá o direito de não gostar daquele tipo de lanche porque está pagando. Né? Então o filho reclama da cantina saudável, leva para o pai vai lá, conversa. Gente. Então é um problema muito difícil de resolver. Né? Porque o governo gasta milhões com propagandas, né, de incentivo à atividade física, à saúde, mas também tem a publicidade, as empresas, as indústrias, que gastam trilhões em cima disso. Nós vamos falar disso no próximo bloco, porque só quero tentar abrir o seu olho aí, pai, mãe, que está nos assistindo. Fica aí que eu já volto, cospe esse bacon que você está comendo agora, você está comendo frango frito com bacon, joga isso longe, eu volto no próximo bloco. Você que está aí, meu querido, no computador, já não perca tempo e entre no site do Blix, programablix.com.br. Eu já quero mandar um abraço para os nossos parceiros, nossos apoiadores também. Sempre um abraço para o fotógrafo Léo Crozara. Léo, um abração para você. Espaço Centro Estética, que fica na rua Icaraí 111. A Wavepoint que está me investindo, olha só, gente. A Wavepoint está me investindo esse ano todo aqui no Blix. Valeu demais. A Wavepoint fica bem no centrinho da cidade. Muito fácil de encontrar, viu? Tem óculos fantásticos lá também, relógios também. E a Academia Informa, ok? Bom, vamos malhar, falando de alimentação, malhar também é uma excelente pedida. A Academia Informa tem 3 endereços na cidade para você. Então eu quero mandar um super abraço para ECBU Cultura e Idiomas, para você que também quer voltar a fazer um idioma, está procurando uma excelente escola de idiomas, ECBU Cultura e Idiomas, ok? Bom, Reila, estamos falando de alimentação em geral aqui, terminamos o bloco falando sobre o marketing para crianças. A gente sabe que é até muito injusto a forma com que a televisão e os meios de comunicação se utilizam para vender coisas para crianças. Mistura desenho animado, né? Misturam brinquedos, tudo isso a alimentos que nem sempre são saudáveis.
É isso? É o que a gente chama de compra casada, né? Certo. Então, pra você ter uma ideia, é marketing apelativo. Sim. E hoje 80% das compras feitas numa casa vem das crianças. Sim. Né? Então, tem um estudo, uma relação muito direta entre a criança que fica mais de 5 horas na televisão ou no computador e a obesidade, que é muito claro. É um estudo até de repetição, já fez várias e várias vezes, o resultado sempre é o mesmo. Tá. Então, a criança que fica mais de 5 horas numa televisão, você concorda comigo que um período ela tem que estudar. Verdade. Ela tem que tomar banho, que comer, que dormir, o resto do tempo ela só está na televisão ou no computador. Então, é uma criança que ela é sedentária e que ela não é sociável, ela não está socializando. Né? Porque criança tem que ter esporte coletivo, tem que socializar, né? Tem que ter amigos, tem que sair do mundo virtual e da televisão. E ao mesmo tempo que ela está nessa televisão, ela está sendo bombardeada de informações. Compre isso, compre aquilo, é o consumismo. Né? Então, aí esse consumismo que é o perigo, porque os pais chegam em casa, né? Os pais hoje em dia, as mães também trabalham, na maioria das suas vezes, né? Eles chegam em casa e o filho começa a pedir aquilo. Sim. Então, às vezes, por uma... Insistentemente. E assim, e talvez por uma forma de compensação, o pai vai e compra. Ah, coitado, vou comprar, fiquei o dia todo fora, né? Então, e isso vai trazendo o quê? A obesidade. Sim. Por isso que a conclusão do estudo é tão pesado, né? Nós tivemos agora, recentemente, um caso de um fast food que foi multado por fazer venda casada, não é isso? Isso, foi em São Paulo. Foi um fast food, foi multado em mais de 3 milhões de reais, né? Por fazer venda casada. Mas às vezes é mais interessante ele pagar a multa do que tirar o produto. Do que tirar o produto, porque atrai a criança. Deixa eu ser até um pouco mais específico para os pais que estão vendo agora. O que a gente está falando são dessas empresas que unem personagens infantis e tudo mais a alimentos que não são sempre saudáveis. A criança se sente obrigada a comprar aquele sanduíche ou aquele salgadinho, ou o que for, aquele refrigerante, para poder ganhar um brinquedo junto, ou para vir uma figurinha, algo que ele vai ter que trocar, quer dizer, gerando sempre aí um consumidor insatisfeito, que a criança sempre quer o próximo brinquedo. E ela nunca está satisfeita, e porque é aquela felicidade imediata. Sim. Eu conquistei, eu quis, eu ganhei, e o próximo, qual será? Exatamente. E esse tipo de publicidade, ele assim, impede muito a criação, né, da criança, o brincar criativo. Verdade. Então a criança só brinca aquilo que ela consegue entender o que está sendo vendido ali. Não dá conta de brincar mesmo com as coisas que ela tem, de montar seu próprio brinquedo. Agora, Reila, por exemplo, tem mães que às vezes, que eu já vi várias, aqui na cidade inclusive, dando mamadeira com refrigerante para a criança. Quer dizer, é um absurdo. É uma judiação. É uma judiação. Porque assim, ao mesmo tempo que eu culpo essa mãe, eu também fico pensando, ela também é vítima. Sim, concordo. Porque tem uma propaganda, Abra Felicidade. É verdade. Você sabe qual propaganda? Sei. Abra Felicidade. Essa felicidade, quando ela é aberta, todo mundo tá com o corpo slim, bonito, correndo na praia, aquela coisa suave, né? Igual propaganda de margarina, todo mundo com cara de paisagem, feliz. É verdade. Né? Então, o que acontece? O que a mãe vê aquilo? Bom, se o Ministério aprovou, se está tudo aprovado, se está saindo na televisão, é porque é uma coisa boa, eu estou dando uma coisa boa para o meu filho. Só que ela tem um discernimento muito maior do que o filho de procurar informação, de entender que aquilo não é bom para o filho dela. Sim. Né? Então esse é o problema da mamadeira. Recentemente, você colocar um refrigerante. Né? Para você ter uma ideia, uma lata de refrigerante, nós vamos falar, né? Podemos até mostrar já. Vamos mostrar? Vamos. Uma lata de refrigerante, né? Ela contém quase 80 gramas de açúcar, que seria mais ou menos 7 colheres de chá de açúcar. Meu Deus. Dentro dela, esse açúcar simples. Tá. Se você tomar todos os dias uma lata de refrigerante por dia, no final da semana, em 7 dias, você consumiu isso aqui de açúcar. Você, meu amigo, que tem aí refrigerante 2 litros, 3 litros em casa e todo dia no almoço toma um pouco, é basicamente isso que a Reila está falando. Ó. É isso tudo aqui, meu amigo, de açúcar que está entupindo a sua veia, tá atrapalhando sua vida, e deixa isso impacta no nosso emocional, né, Reila? Com certeza, porque o açúcar, ele além de ter poucos nutrientes, é um alimento irritante, ele prejudica a absorção de outros nutrientes essenciais para o nosso organismo, cromo, zinco, magnésio. Sim. E ele também prejudica o nosso sistema imunológico.
Então, não é um alimento legal de comer nessa quantidade. Fora que a gente está falando aqui desse açúcar só de uma lata durante a semana. Durante a semana. Fora o restante de açúcar que a gente come naturalmente, né? Em Fora toda a nossa tem alimentação. muitas pessoas que tomam 2, 3 latas ao dia. É verdade. E isso é uma coisa comum de se acontecer. Então, assim, gente, para você que dá pro seu filho recém-nascido, tem mãe que dá para bebezinho, cara. Uma madeira, não faz isso. Olha a quantidade de açúcar que você já está colocando no organismo. Aí você de casa pode falar assim, Fernando, mas não é tão doce quando eu bebo. Não é tão doce porque existem outras substâncias que tiram um pouco desse açúcar do seu paladar. Mas, obviamente, um açúcar te traz prazer, né, Reila? Te traz prazer, te traz, né, uma certa excitação. Então, o que o refrigerante está fazendo é jogando essa excitação para dentro de você, mas tirando um pouquinho do doce. No caso desse açúcar, né? É aquele prazer momentâneo. Momentâneo, né? Eu senti e acabou. Aí logo eu estou irritada. Eu já preciso tomar de novo. Preciso tomar de novo, porque causa certa dependência, inflama as células. Sim. E acumula em forma de gordura, porque o açúcar transforma em gordura. Certo. Então aí vem a obesidade. Eu vou te mostrar um pedacinho desse vídeo que eu falei para vocês no primeiro bloco, muito além do peso, e volto no próximo bloco para a gente mostrar mais exemplos para vocês. Há uma relação direta entre o número de horas de televisão e obesidade. Esse é um estudo repetido, confirmado, reconfirmado. Todos os estudos que tentaram associar número de horas de televisão, não esqueçam do computador, porque é o mesmo fenômeno, número de horas de televisão e do computador versus obesidade mostraram o mesmo resultado. Maior o número de horas de televisão, maior o índice de obesidade. Ela acaba transferindo a sua capacidade onírica para a telinha. O desenho sonha por ela. A história, o filme, fantasia por ela. Você gosta de assistir televisão? Gosto. Fico o dia inteiro na televisão e no computador. E quando você vê propaganda de alimentos na televisão, dá vontade de comer ou não? Dá. E voltando ao Blitz, rapaz, já tá repensando sua vida de alimentação hoje, né? Almoço de amanhã você já tá vendo o que você vai comer e o que não vai comer, né? Que bom, tomara que seja assim. Reila, já demos exemplo aqui do refrigerante, mas temos mais exemplos. Mais exemplos, né? Este macarrão instantâneo aqui que muitas pessoas têm em casa e às vezes acham que vai ser rápido demais para fazer. Onde é que está o nosso perigo aqui? Esse macarrão é o vilão, né? Porque tem 2 perigos dentro dele. Primeiro, que ele é frito, ele é pré-frito. Certo. E segundo, que ele contém um molho com a quantidade de sódio, assim, quase a quantidade que você tem que consumir no dia inteiro. Aqui fala que uma porção são 84%, não sei o que é isso. Não é isso? Acho que 84%. É muito, gente. O que a gente está falando é que o que está dentro desse 2019 miligramas. Isso. 2019 miligramas. E assim, no dia, até 2.400 miligramas a gente deveria consumir. Que se pode. Então, se aqui já tem 2.000 miligramas, assim, sódio é um conservante de alimento. Né? Vamos começar a esclarecer o que é o sódio. O sódio está presente em vários alimentos. Certo. O alimento que mais contém sódio é o sal de cozinha. Né? Cada 1 grama de sal contém 400 miligramas de sódio. Certo. Então, o que a gente deveria comer, né, que seria o certo, é de 4 a 6 gramas de sal. Que seria 6 pacotinhos desse. 6 pacotinhos desse. O máximo que a gente pode comer no dia. O máximo no dia. O brasileiro consome o dobro. Sim. Só que dentro desses 6 pacotinhos tem 2.400 miligramas de sódio. Tá. Então vamos supor que eu já comi 2.000 aqui, sobrou 400 para esse aqui. Então eu só posso comer um desse aqui no dia. Isso não vai acontecer de forma alguma. Então nunca que você vai conseguir consumir um desse ao dia. Porque e o sódio do refrigerante? E o sódio do pão integral que tem, de todos os outros alimentos? Da comida, da carne. Porque o sódio ele está presente em praticamente todos os alimentos enlatados, embutidos, conservados dessa forma. Certo. Para você ter uma ideia, uma ervilha, né, uma lata de ervilha tem 700 e poucos miligramas de sódio. A ervilha fresca
Nossa, deve ter de 10 a 15 miligramas de sódio na mesma proporção, Tá. 100 gramas. Então a diferença é muito Nossa, grande muito quando você compara um enlatado com um fresco, Tá. com in natura. O sódio é importante para o nosso organismo porque faz o equilíbrio de água. Certo. Mas é muito fácil extrapolar a quantidade dele dentro de nós. Né? Parece difícil essa conta de excessos, né, e ausências no nosso corpo de alimentação, né? Algo que tem que ser muito, muito bem cuidado, né? Muito bem cuidado, porque o sódio, o nosso rim, ele filtra os sais que tem no nosso organismo. Certo. A função dele é de filtração. Tá. Então tem uma hora que ele não aguenta, ele chega no limite. Ele fala, oh, peraí, eu não dou conta, me ajuda. Ele pede socorro. E ele vai pedir socorro para quem? Ele começa a filtrar uma parte, outra parte vai ficar circulando na corrente sanguínea, dentro do vaso sanguíneo. Aquele sódio ali dentro, ele puxa a água, tem aquela retenção hídrica. Certo. Quando ele puxa aquela água, o vaso sanguíneo, ele enche, ele cresce. Tá. Quando cresce o vaso sanguíneo, cresce a pressão, o coração começa a bater mais forte. Então tudo isso é muito perigoso para a nossa saúde. Isso não é paixão, não é amor, viu? É o seu Não. coração dando piti. Dando um trem, Tá? como diz o mineiro, Dando um dando um trem. Tem que ter cuidado. O óleo é outro vilão, né, Reila? O óleo é outro vilão. A gente pegou essa quantidade de óleo aqui porque o que se preconiza? Que até 300 ml de óleo por pessoa por mês. Se é você, sua mãe, seu pai na sua casa, é um frasco de 900 ml por mês para vocês três, para fazer toda a comida de todos os dias. Certo. Essa quantidade de óleo aqui é uma quantidade da semana para uma pessoa. Tá, então isso aqui que você está vendo em casa é o que você deveria consumir por semana. Por semana. De óleo, é o máximo que você pode consumir. Isso. Isso daqui está presente dentro daqueles salgadinhos. Aqueles que Aquela você porção compra, maior. Tá, Peguei o exemplo do maior. Tá, aqueles salgadinhos que você vai chamar a pessoa em casa e vai comer, e vai snack food. Começa a comer não dá conta de parar. Não dá conta de parar, né? parece isopor. As batatinhas fritas, às vezes, e os Isso. outros derivados. Então é a quantidade de óleo que tem lá dentro. Então quando você consome um daquele, você consumiu o óleo da sua semana toda. Gente, é muito óleo. É muito óleo. É muito óleo, meu amigo. Isso aqui está em um pacotinho de salgadinho que E é você imperceptível, porque ele é Olha quebradinho, isso. é sequinho. Como? Ele é seco. Tá lá dentro. compra. Nossa senhora, é muita coisa. Bom, e estamos falando de criança aqui, então as bolachas também, né, que todas as crianças comem. Eu comia muito, depois que eu assisti o filme eu parei de comer. Você parou recentemente, hein? Foi recentemente. Mas porque eu fiquei assustado com a quantidade também de tudo que tem aqui, né? Fala pra gente desse. Ó, a bolacha recheada em geral é até complicado de se dizer, porque nutriente aí não tem nenhum. Por mais que fala enriquecida com vitamina ou não contém glúten, enriquecida com ferro, ela contém muita gordura, contém muito açúcar, contém muita caloria. A caloria para criança tudo bem, tem criança que precisa de caloria, que às vezes brinca demais, né? Então precisa disso. Mas a bolacha recheada, para ter uma ideia, uma bolacha dessa aqui, inteira, tem a caloria de 6 pães. De 6 pães. Então, quando uma criança leva uma dessa inteira para a escola, é como se ela estivesse comendo 6 pães. Agora, meu amigo está em casa, minha amiga está assistindo. Se o seu filho toma de lanche, come de lanche 6 pães por dia, você dá uma assustada, não dá? Fala, gente, tem alguma coisa errada. Não faz bem isso aqui todo dia para ninguém comer, né? 6 pães é muita coisa, né? Ainda mais porque geralmente o pão você ainda coloca uma manteiga, uma margarina, que ainda vai ficar mais complicado ainda. Então, isso aqui é o que está aqui e que a gente come em 2 minutos. Isso, e fora que ela é riquíssima em sódio, né? Se for para calcular a quantidade de gordura, não vai ficar muito longe do copo do outro salgadinho. Então, é um alimento mesmo que eu nem sei se chamaria isso de alimento. Né? É claro que não é uma coisa proibida, porque também não dá para tirar tudo que a criança gosta. Sim. Não é nada proibido, não é nada radical. Sim. Então, o que é o certo da alimentação saudável? Você manter hábitos saudáveis sempre e de vez em quando comer a bolacha recheada. Sim. E não ao contrário, todo dia refrigerante, todo dia bolacha recheada, de vez em quando uma fruta, de vez em quando uma água. Né? Então, tem que mudar isso daí. Pra você ter uma ideia, quando eu era criança, a minha mãe, na sabedoria dela, né, como mãe e na ignorância em relação à alimentação, ela nunca deixou eu ir para o aniversário com fome. Então vai comer antes de ir para o aniversário. Hoje eu dou dicas para os meus clientes. Nunca chegar numa festa com fome, aniversário, coquetel, casamento. Faça um lanche antes. Por quê? Para você não chegar com muita fome, para não comer demais.
E antigamente, festa eram os motivos que a gente tinha para comer essas coisas. Verdade. Bolo recheado, nossa, tem festa sábado, vai ter bolo, né? Vai ter guaraná. A gente podia tomar refrigerante, né? Era só nos domingos. Sim. Né? Hoje não, hoje o refrigerante tem livre acesso. Tem também um outro fast food que você vai lá e tem refil de refrigerante. Nossa, é perigosíssimo isso. Isso é terrível, porque a criança fala assim, eu vou lá, eu tomo quantos eu quiser, eu pego um copo, vou lá e repito. Açúcar. Inclusive essas quantidades de pequeno, médio e grande são quantidades que as empresas de alimentação criam. Né? Então assim, o que é pequeno, o que é médio e o que é grande? Eles decidem aquela quantidade, né? Alguém decidiu, e aí tem o extra large, aí tem, né? tem vários tamanhos que eles vão inventando. Reila, o assunto é muito longo, eu já te agradeço muitíssimo pela sua presença hoje no programa. Deixa seus contatos pra gente, o pessoal que está em casa vai querer tirar dúvida com você, com certeza. Tá, o meu espaço Reila Satel, a clínica, o telefone é 3227-0306. Eu estou no Facebook, nutricionista Reila Satel. E tem também o meu site, reilasatel.com.br. Ok, os dados da Reila também estão embaixo na tela. Obrigado mais uma vez. Viu? Eu que agradeço. Só vou pedir para você levar isso aqui, senão eu vou comer tudo e são 6 pães. O que eu vou fazer com isso agora? Você em casa, espero que tenha gostado e que comece a alterar um pouquinho aí os seus hábitos alimentares. Procurar a Reila, tá bom? Fica daí que eu fico daqui, a gente se encontra no próximo programa. Tchau.